Boa noite a todos. Quero desejar uma boa noite de salvação. Venho eu aqui, Diácono Daniel, nesse domingo, já quase 10 horas da noite, trazer uma palavra do Senhor que eu senti no meu coração de estar trazendo, tá gravando essa live aqui hoje, nessa noite. Se encontra em 2 Reis, capítulo 4. Eu vou estar lendo somente o versículo 2, porém a mensagem é sobre o versículo 1 até o versículo 7. O tema é bastante conhecido, que Eliseu aumenta o azeite da viúva, né? Vamos lá, versículo 2 diz assim, ó. Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Dizei-me o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Irmãos, este texto, perante esse texto a qual lemos, se lemos o contexto, que é do versículo 1 até o versículo 7, uma certa mulher, viúva, pois seu marido era servo dos profetas, segundo o que diz a palavra, havia perdido o seu marido. Porém, aquele homem tinha uma certa dívida. E os credores, os devedores que aquele homem devia para eles, vieram até aquela casa. E não importando, até mesmo se aquela mulher teria condição de pagar ou não, eles queriam receber a parte deles. Aquela mulher dizendo, olha, eu não tenho. Meu marido até mesmo morreu, não temos riquezas, pois quem sabe ela poderia dizer, somos de família fraca. E aquele povo ameaçou de levar os 2 filhos dela para serem escravos. Então aquela mulher ela estava passando por uma situação complicada. Quem sabe a mesma situação que nós enfrentamos no dia de hoje. E aquela mulher tomou uma atitude muito importante, a qual nós devemos acatar para nós. Aquela mulher, ela não simplesmente foi falar para os vizinhos. Creio eu que todos os vizinhos dela já sabiam daquela aflição, daquela provação, daquela dificuldade a qual aquela mulher estava enfrentando e ainda iria passar. Porém, aquela mulher, quando ela precisou, quando ela sentiu que para ela sozinha já não tinha mais jeito, que o socorro não podia mais sair dela, que a solução do problema não seria dela. Então ela lembrou que o teu marido, ele conhecia o profeta Eliseu, e ela rapidamente saiu atrás dele. Chegando ela até ele, diz, olha, meu marido, teu servo, és morto. E você sabe que o meu marido ele temia o Senhor. Aí ela relatou o assunto para Eliseu. E então Eliseu, segundo aquela situação, porque a mulher foi falar para Eliseu que ela estava com problema. Assim como eu e você, muitas das vezes nós dobramos o nosso joelho para falar, Senhor, eu tô com esse problema, eu tô dessa forma, eu tô dessa maneira. Isso quando nós permitimos nós mesmos entrar no nosso quarto e falar com o Senhor. Quando não, por falhas humanas, por erros da carne humana, sabe, é o ser humano. Vamos até mesmo para uma rede social falar, estou triste, estou assim, aconteceu assim comigo. Ou até mesmo alguém aproxima de nós e pelaquela vulnerabilidade que está em nós, nós acabamos soltando tudo, nem conhecemos muitas das vezes, nem conhecemos alguma pessoa. Ou se conhecemos, não temos aquela confiança. Mas devido à circunstância, a única pessoa que nos apareceu para ouvir a nossa versão, o que nós estamos passando, nós acabamos falando. E muitas das vezes também falamos ao Senhor, dobramos o nosso joelho e falamos, Senhor, meu problema é esse, é assim, é dessa forma, é dessa forma, é dessa forma, é desse jeito. Porém, nós levantamos da nossa oração sem ter resposta. E continuamos vivendo de forma que não temos solução para o nosso problema. Aí quem sabe você até lembra do Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. E nada me faltará. Porém você fala, Senhor, mas eu falo contigo. Eu dobro meu joelho e falo com o Senhor que a minha situação é essa, que eu preciso disso. Mas a gente nunca espera e nunca fala para o Senhor o que a gente tem. Nessa noite eu trago uma palavra para a sua vida. Eu não quero saber o que você está passando, qual é o seu problema. Qual é a luta que você está enfrentando. Nessa noite eu quero que você responda para si mesmo. O que eu tenho? O que tu tens? Porque o ser humano, independente da situação, por mais difícil que esteja, ele sempre vai ter algo. Ele sempre vai ter algo. Quer uma demonstração? Jesus Cristo pregando para uma multidão.
Só homens era 5.000. E então, chegando a um certo horário, a um certo ponto, os discípulos disseram: mestre, a multidão está com fome. Não, vamos ter que despedi-lo eles para que eles procurem algum lugar para comer. E então Jesus disse: não é certo nós vamos despedir essa multidão, porque não tem como, de noite, são de pessoa, não tem como a pessoa ir dessa forma assim. Estava prestes a escurecer, segundo a palavra. Estava prestes a estar de noite. Então o Senhor Jesus disse: não, vai pela multidão e procure saber o que eles têm. O Senhor Jesus manda os discípulos procurar para ver o que ele tinha na multidão. Porque a multidão estava precisando ser suprida, uma necessidade. Mas o Senhor não quis saber simplesmente da dificuldade. O Senhor quer saber o que você tem. E então rodaram aquela multidão e encontraram 5 pães e 3 peixinhos. Então, de repente, 5 pães e 3 peixinhos alimentam uma multidão, né? Isso é tremendo. O Senhor, nessa noite, Ele não quer saber o que você está enfrentando. Ele não quer. Ele quer saber o que você tem. O que você tem. Aquela mulher, quando ela recebe essa pergunta: o que você quer que eu faça? O que hei eu de fazer? O que você tens para que eu possa, pelo menos, saber qual é a situação e qual ferramenta vamos ter para trabalhar? Aquela mulher vai dizer: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E aí então o profeta diz: opa, já é bastante. Se tem uma botija de azeite, se tem 5 pães e 3 peixinhos, é o bastante, a multidão será alimentada, sua necessidade será suprida. Mas nessa noite você tem que deixar de parar de questionar, dizendo: Senhor, eu busco o Senhor, eu clamo o Senhor, eu entrego o Senhor a minha vida na oração, eu falo para o Senhor o meu problema. Porém, eu não tenho solução. O Senhor não quer saber mais do seu problema. O Senhor não quer que você fique simplesmente dobrando o seu joelho para falar a mesma coisa: Senhor, eu estou com problema, estou com problema. Mas o Senhor quer ver atitude da sua parte, o Senhor quer ver atitude da minha parte. Fala: Senhor, eu estou passando por problema, mas eu ainda tenho isso. Eu ainda tenho aquela palavra que eu ouvi há muito tempo e guardei no meu coração. Eu ainda tenho aquelas pequenas orações que eu tenho dobrado meu joelho e falado contigo. Senhor, eu estou passando por momentos difíceis onde minha força é pouca, mas eu ainda tenho aquele louvor que eu louvava quando eu estava da maneira que o Senhor se agradava. Eu ainda tenho esse louvor, Senhor. Eu ainda tenho aquela pequena meditação naquela palavra, a qual eu meditei, segundo eu estava lendo e estudando as tuas escrituras sagradas. O Senhor nessa noite não quer simplesmente que você fale para Ele o que está passando, o que está enfrentando. Ele quer que você demonstre para Ele o que você tem na sua casa. 1 Coríntios 3, 14, 15 vem falar, 3, versículo 15, vem falar que nós somos casa de Deus e que o Espírito Santo habita em nós. Então nós somos casa. Então quando o Eliseu está dizendo o que você tem em casa, significa o que você tem na tua vida também. Se nós pegarmos para o nosso dia de hoje. O que você tem na tua vida para oferecer para o Senhor? O que você tem na sua vida para que o Senhor venha fazer um milagre? Nessa situação, nessa circunstância, nessa adversidade que você está enfrentando. Porque todos nós vamos ter algo. Todos nós vamos ter alguma coisa ainda que vai ser usado para uma transformação. E então aquela mulher que estava numa situação tão difícil e desagradável, que quem sabe para ela o último recurso era ali, quem sabe o profeta dissesse para ela: não tem como eu fazer nada por você. Ela já sabia que o sentido dela ali, o futuro dela seria padecer, pois levando 2 filhos ela não poderia trabalhar, então rapidamente não teria como se alimentar. Mas aquela mulher não desanimou, aquela mulher manteve o foco e foi até o profeta. Chegando até ele, ele fala: o que você tens? Ela diz: olha, tua serva não tem nada além de uma botija de azeite. Aí ele vai dizer: então você vai na casa de todos os seus vizinhos. Isso é interessante porque aquela mulher que estava passando por uma dificuldade, os credores querem levar teu filho, né? Por um momento, depois de um encontro com um servo do Senhor, com um profeta do Senhor, que ela ouviu uma palavra e foi obediente, ouviu, guardou, crê. E ela foi. E todos os vizinhos dela, que até mesmo já estavam contando com aquela derrota, porque nem todo mundo, não é todos que nos amam, mas também não é todos que nos odeiam. Mas tem muitos torcendo para o meu mal, torcendo para o seu mal, torcendo para que você seja destruída. E nessa noite eu trago essa palavra para a sua vida. Faça como aquela mulher. Procure do Senhor, mas não só procure querendo resposta. Apresente a Ele o que você tem, para que o milagre dele venha a ser realizado na tua vida. E aí então aquela mulher vai em todos os seus vizinhos.
Imagina só a aparência, a visão daqueles vizinhos pensando: o que essa mulher está arrumando? Por acaso planeja fazer o quê? Que loucura é essa? Pois não tem dinheiro, não tem nada em casa. Porque só sabe quem tem dentro da minha casa sou eu. Para muitos, quem sabe, aquela mulher não tinha nada mais. Não tinha nada. Porém, aquela mulher conhecia a tua casa. E sabia que ainda tinha um pouquinho de azeite. Uma botija de azeite. A importância de nós nos examinarmos. O apóstolo Paulo, ele vem dizer que nós precisamos nos examinar. Ele diz em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, se não me engano. Examinai-vos a vós mesmos, para ver se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos se Cristo ainda habita em vós. Então, assim, nós temos que nos examinar. Em 1 Coríntios também, né? 1 Coríntios 11, versículo 30, não sei, se não me engano, vem falar: examinar o homem a si mesmo, antes de participar da ceia. Então a gente tem que examinar nós mesmos. Aquela mulher ali, ela passou por uma reflexão rapidamente em sua mente. Olha, o que eu tenho em casa? O que eu tenho que o milagre possa acontecer? Para muitos, quem sabe ela já tinha perdido a situação, não tinha nada, né? Porém, aos olhos de Deus, Ele sabe que nós sempre temos alguma coisa ainda para oferecer a Ele. Seja um coração aquebrantado, seja um louvor com lágrimas, seja uma oração com mais gemidos e plantos do que tudo, do que palavras. Mas Ele sabe que você tem para oferecer Ele nessa noite. E o Senhor Deus é aquele que está esperando por você. Está esperando por ti. Para você ir ao encontro dele. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Nele habita todos os atributos incontáveis, incomunicáveis, né? Então ele está esperando por você. E aquela mulher logo correu e pegou todas as vasilhas com todos os vizinhos. E agora vem algo interessante. Ela vai entrar para dentro da sua casa. E vai fechar a porta sobre ela. Por quê? Porque Mateus 6,6, Jesus vem dizer: quando fores clamar, fores orar, não fazeis como os fariseus, né? Mas entra para o teu quarto. Fecha a porta do teu aposento e ora a teu pai em secreto. E aquele em secreto que vai te ver em secreto, vai te honrar publicamente. Olha que tremendo isso. Então aqui aconteceu a mesma coisa. Aquela mulher entrou em secreto. Muitos pensaram: a loucura tomou conta daquela mulher. Endoidou a cabeça. Porque não tem nada para fazer. Não tem nada para acontecer ali. Não tem mais nada e tá pegando a vasilha. Vamos emprestar, coitada, vai vir, tá até doida. Mas aquela mulher tinha ouvido uma palavra e guardou, obedeceu, crendo na vitória. E aquela mulher fechou a porta do teu quarto e fez em secreto. E quando ela abriu aquela porta ali, o Senhor a honrou publicamente. Teve com que pagar os credores. Teve com que viver o resto da sua vida. Aqueles a quem acusaram ela, aqueles que até mesmo desacreditaram nela, aquele problema dela foi resolvido. Essa noite o segredo está nas tuas mãos. O que você tem para o Senhor? O que você tem oferecido a Ele? Porque o problema eu sei que você já apresentou a Ele. Ele conhece o teu problema. Está decorado na mente dele já. Porque antes do seu problema chegar até você, Ele sabia que iria chegar. Mas Ele não quer simplesmente ouvir o teu problema nessa noite. Ele quer que você que me assiste nesse momento, dobre o teu joelho e apresente a Ele: Senhor, o meu problema o Senhor já conhece. Mas o que eu tenho eu vou te oferecer aqui agora. Seja um coração aquebrantado, como já foi dito, seja um louvor. Não importa o que você tenha escondido em tua casa, mas apresente a Ele. Diga para Ele o que tem, para que o milagre venha acontecer na tua vida. Muitas das vezes queremos receber o milagre, mas não apresentamos ao Senhor o que temos. Não dizemos ao Senhor o que temos para oferecer a Ele. Entende? Então a gente, nessa noite, eu quero dizer para você: ofereça ao Senhor o teu melhor. Mostre para Ele o que você ainda tem. Mostre para Ele que ainda que você perdeu algo, ainda lhe restou alguma coisa. Porque ainda que o inimigo até mesmo ele coloca na nossa mente: olha, você perdeu, já está tudo terminado, não tem mais jeito, não tem mais saída. O Senhor é aquele que te sonda, Ele sabe que tem algo ali. O que Jesus fala no livro de Apocalipse, capítulo 3? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, entrarei eu a ele, e serei a ele comigo. Serei com ele e ele comigo. Então, sim, o Senhor está batendo a porta. O Senhor está batendo na porta. Porém, você tem que abrir para Ele e oferecer para Ele o que você tem. Para que então Ele vai entrar na tua vida.
e ceiar contigo e você com ele. Amém? Deixa essa palavra ao seu coração. Que o Senhor Jesus possa tocar, possa trabalhar. E que independentemente da circunstância, da provação, da luta que estiver passando, que você possa oferecer para o Senhor o que você tem. E que Ele, com tua maravilhosa e grandiosa presença, amor e benevolência, possa trabalhar na tua vida, mudar essa história. E te encher de bênção, de vitória. E que você, a tua casa, o teu lar, a tua família, todos possam cantar o hino da vitória, crendo no livramento e na bênção do Senhor. Amém? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um que assistiu. Amém?